A gente passa a vida inteira ouvindo que a gente precisa ser útil. Mas aí a gente adoece de tanto trabalhar. Acha que estão glamorizando a exaustão. Mas aí a gente vê que não dá para ficar sem fazer nada. Então vamos entender essa questão da gente ser útil, mas sem ficar doente de tanto trabalhar? Se você chegou agora, bem-vindo ao Burnoutados S.A. Meu nome é Roberta Caruzi. Gente, essa questão da produtividade é fácil da gente entender errado. Então vamos falar sobre isso e entender por que tem tanta confusão a respeito desse assunto. A gente vive numa cultura que nos ensina, desde que a gente nasceu, que a gente precisa ser útil. Que a gente precisa ser sempre útil para a sociedade, que a gente precisa ajudar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas mais vulneráveis, que a gente precisa servir, produzir mais e mais, que a gente precisa chegar lá através desse caminho de ser útil e produzir. É uma cultura que faz a gente acreditar que a gente nunca é bom o suficiente, que a gente nunca está se esforçando o suficiente, que a gente é uma vergonha, uma decepção para a nossa família se a gente não estiver trabalhando. E é o que a gente faz, né? Porque isso é igual o que o nosso pai fez, o que o nosso avô fez, o que o nosso bisavô fez. A gente vai colocar, como eles, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todas as nossas qualidades no nosso trabalho. Para ser motivo de orgulho, para ser um vencedor, para comprar as coisas que essa cultura também nos ensina que a gente precisa ter, para ostentar, etc. Então, resumindo, a gente aprende desde sempre que o nosso valor como pessoa está atrelado ao quanto a gente produz, ao trabalho, ao cargo que a gente tem. Então, eu tenho mais valor se eu tiver um emprego que me paga bem do que eu valeria se eu tivesse um emprego que me paga mal. E para mostrar o meu valor para as pessoas, o quanto eu sou indispensável para a sociedade, o quanto eu sou útil, o quanto eu produzo, eu compro coisas e ostento nas redes sociais e no meu dia a dia, como quem diz, eu sou melhor do que você, viu? Que ganha mal. Daí quem ganha mal fica com a autoestima baixa, acredita que não é capaz, acredita que não é possível, e aí se mantém estacionado, conformado, inseguro, ansioso, né? Ou começa a trabalhar o dobro para ver se consegue chegar lá e adoece. Assim como quem ganha bem, que para sustentar esse estilo de vida de ostentação, precisa trabalhar sempre cada vez mais. Então a gente acaba comprando essa ideia de que a gente precisa ser útil, mesmo que isso nos adoeça, porque esse parece ser o único caminho para a gente ter valor. Se a gente não fizer isso, a gente não vale nada, a gente é uma decepção, um fardo, uma vergonha, um estorvo. Ok. Aí, como sempre, né? Se tá dando ruim aqui, todo mundo vai pro lado oposto. É igual ao ar-condicionado da firma, né? Você tá no 28, todo mundo tá suando, alguém vai lá e põe no 18. Todo mundo congela. Aí alguém vai lá e põe no 28. E aí todo mundo sua. Aí alguém vai lá e põe no 18. Como se não tivesse nenhuma alternativa de temperatura entre uma coisa e outra. Então, se tá dando ruim e todo mundo tá adoecendo de tanto trabalhar, sem chegar nem lá e nem em lugar nenhum, vai todo mundo pro lado oposto. Vamos arrumar empregos que paguem pouco para ter paz e sossego. Isso é uma tendência entre os millennials dos países ricos, né? Vamos fazer as empresas trabalharem 4 dias na semana apenas. Vamos dar ênfase à nossa busca pessoal. O dinheiro é do mal. Abaixa o capitalismo. É ele a causa de toda a nossa desgraça. Tá frio? Bota no 28. Congela. Bota no 18. Aliás, tá frio, bota no 18. Tá frio, bota no 28. Todo mundo sua, bota no 18. Gente, não dá para viver no Brasil achando que rola não se preocupar com dinheiro. Não rola viver fora da insegurança financeira, passeando o cachorro como os millennials americanos, trabalhando no balcão da cafeteria fofinha do bairro. Isso é coisa de filme pra gente. E vamos dar uma pirada aqui agora? Porque eu sou uma pessoa com um olho no sistema socioeconômico e o outro na espiritualidade. Como uma sociedade progride? Como a humanidade como um todo evolui? Com o trabalho de todos, certo? Nós precisamos estudar,
desenvolver, manter a máquina girando. E muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho individual não tem importância, porque não é nada demais, porque imagina, quem sou eu no meio de tanta gente, etc. Mas cada um de nós tem a sua missão, tem a sua importância, tem a sua colaboração. Por mais que a gente não perceba ou esteja tão perdido na urgência, na ansiedade, na nossa convicção de que a gente não é bom o suficiente, que a gente não consiga ver. Mas a gente é parte de uma das engrenagens da máquina toda, que é o mundo, que é a humanidade. E eu não estou falando de religião, hein? Eu estou falando de espiritualidade. Espiritualmente, a gente precisa ter o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa participação. Então, de um lado, a gente tem pessoas enlouquecidas trabalhando feito doidas, ansiosas, deprimidas, exaustas, doentes, sem conseguir dormir, sonhando em poder ficar deitado o dia inteiro, porque não aguenta mais. Do outro lado, a gente tem as pessoas que não estão fazendo a sua parte, que não estão colaborando, porque sofreram tanto, trabalhando sem parar, que agora não conseguem. Seja fisicamente porque estão com um burnout, seja emocionalmente porque a coisa virou um trauma, um pânico. Então fica sempre esse 18-28. As pessoas de um lado sonhando em deitar o dia inteiro para poder descansar porque não aguentam mais. Do outro lado, as pessoas colapsadas e traumatizadas, se sentindo uma vergonha, um fracasso, querendo voltar a qualquer custo para o ambiente de trabalho o mais rápido possível para mostrar que pode, até para ela mesma. Como resolve? A gente resolve olhando para o que tem no meio entre o 18 e o 28. Entre o trabalho enquanto eles dormem dos coaches e a militância abaixo do sistema capitalista de quem odeia coach. E o meio do caminho é a gente aprender a trabalhar sem adoecer. Como faz isso? Primeiro, entendendo que o nosso valor pessoal não tem nada a ver com o nosso trabalho. Eu tenho as minhas qualidades pessoais se eu trabalhar como coveiro ou se eu trabalhar no foguete lá do cara da Amazon. São as mesmas qualidades porque é a mesma pessoa. Se eu for demitida, se eu fizer besteira, se eu for promovida, se eu ganhar o Nobel ou se eu tiver que morar embaixo da ponte, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo tendo o mesmo valor. Isso quem ajuda a gente a entender é a terapia, tá? Uma vez que isso esteja entendido, é trabalhar não para ostentar, não para competir, não para se comparar com ninguém, mas para se motivar, para se sentir bem, para pagar suas contas, para financiar os seus sonhos. Ah, mas quem não tem dinheiro não pode escolher porque as contas... Ok. Mas aí entra uma questão de autoestima que eu já falei aqui antes. Quanto mais você ouviu que pobre não tem direito a nada, mais você vai acreditar que você não tem saída. E acreditar que não tem saída é a base do estresse, é a raiz do burnout. Isso a terapia pode te ajudar também. E eu vou deixar aqui um vídeo, aqui em cima nos cards, para você ver. Ok? Concluindo. Sim, precisamos ser úteis, precisamos trabalhar, precisamos servir e ajudar. Mas de uma forma que não nos faça tanto mal. De uma forma que não nos adoeça, que nos deixe infelizes, chorando até dormir, quando dorme. Trabalhar para colaborar e para se sustentar com saúde física e mental. E não trabalhar para ser um vencedor, porque você está competindo e se comparando com os outros e achando que você não é bom o suficiente. Seja útil, mas não deixa seus sonhos de lado. Não deixa de ouvir o seu coração, porque você precisa manter a estabilidade. Trabalha duro, mas não se compara com os outros. Muitas vezes a gente fala, pô, mas nessa idade, você vê uma pessoa, né?
nessa idade dele, eu já deveria ter tal coisa, já deveria estar igual a ele, já deveria ter feito tal coisa. Mas as pessoas da nossa idade estavam estudando, estavam se aperfeiçoando, enquanto a gente estava lidando com um trauma, por exemplo. Não é justo a gente se comparar. Porque cada um tem uma história, cada um tem seus limites, cada um tem sua bagagem. A comparação adoece. Porque a gente está comparando laranja com maçã, e a laranja falando, meu Deus, eu devia ser vermelha, e a maçã falando, meu Deus, eu devia fazer suco assim, espremendo. Não é justo comparar. Se compare com você mesma um tempo atrás. Aí sim, você se compara com você 2 anos atrás, com você 5 anos atrás, com você ontem. Para entender se você está evoluindo, se você está melhorando, se você está crescendo, se você está amadurecendo, se você está mais perto dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas paixões. Faça terapia, entenda os seus limites. Gente, você não deve nada a ninguém. Você já conhece o canal de aulas? Agora nós temos esse canal aqui, o Burnoutados S.A., com vídeos semanais, como esse que você acabou de assistir, e também um outro canal, com as aulas gratuitas que eu faço toda semana. Lá, a gente aprofunda o conteúdo para que seja mais fácil entender o caminho da cura, porque o tratamento do burnout tem 3 frentes, o médico, o terapeuta, e não se iluda, a sua parte. A sua parte é a parte mais importante do tratamento, porque é preciso mudar todo um estilo de vida. E isso quer dizer questionar, ressignificar, mudar, amadurecer, entender melhor as coisas, ver as coisas por outros ângulos. Aqui no card eu vou colocar uma aula e no descritivo o link do canal para você ir lá conhecer e se inscrever. Te vejo lá!